saudar o presidente da Academia Brasileira de Letras, Eval Pereira. É uma honra para mim poder receber esta medalha ao seu lado do presidente da Academia Brasileira de Letras, e sendo quem é, alguém que a gente admira e respeita muito. Saudar a nossa secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, também com ela o Benhur Bortolotto, que dirige o Departamento de Livro, Leitura e Literatura. Cadê o Benhur? Aqui. Saudar também a diretora da biblioteca, Ana Maria de Souza, que pôde manifestar tantos aspectos relevantes da nossa Biblioteca Pública do Estado, presidente da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado, Alcides Stumpf, e com ele todos os sócios apoiadores que se mobilizam para ajudar aqui esse templo da cultura e da literatura rio-grandense. Uma saudação ao Gilberto Schwartzman, que também fez aqui uma belíssima manifestação, que eu inclusive perguntei, eu preciso mesmo falar depois desse discurso do Gilberto. Gilberto, é um privilégio para nós aqui ter contar com a liderança ativa e sempre cheia de energia dele em defesa da nossa cultura. Obrigado, Gilberto, por ser este líder da sociedade civil que organiza e mobiliza em todos os nossos equipamentos culturais. Aliás, sobre isso vou falar mais um pouco em seguida na minha manifestação aqui. Saudar o representante gaúcho da Academia Brasileira de Letras, Carlos Nejar, representantes das empresas aqui reconhecidas, o Dr. Jorge Gerdau, agradecendo a todos eles a mobilização da cultura, Jorge Gerdau, Nilson Luiz Maia, da Unimed, Cavaletti, Mário Cavaletti. Muito obrigado pela mobilização de vocês em torno da cultura do nosso Rio Grande e dessa biblioteca pública. Presidente executivo da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Reck, está aqui conosco. Amigos da imprensa, senhoras e senhores, isso é absolutamente breve, porque já nos atrasamos muito aqui nesse evento, mas apenas salientar que eu não me sinto em condição de receber essa medalha, para falar a verdade, mas aceito, está aqui, já levo para casa, não estou deixando ela aqui, para deixar muito claro. Porque vejo que a medalha ela se propõe a homenagear expoentes da cultura. Eu sei o meu tamanho e não me considero um expoente da cultura para receber essa medalha. Mas, sabe, Merval, que aqui quando nós inauguramos o Teatro Oficina do nosso Teatro São Pedro, o Complexo do Multipalco, recentemente, o primeiro espetáculo que lá foi apresentado, a primeira apresentação foi para os operários que trabalharam na obra, aqueles que se envolveram na construção daquele espaço, mesmo que não ligados diretamente à cultura, acabaram dando uma contribuição com o seu trabalho, com a mão na massa, para fazer mais um equipamento cultural que é oferecido aqui aos gaúchos. E estão trabalhando no Teatro Italiano, logo ao lado, que vai ser também entregue no próximo ano, a gente espera aí, à nossa comunidade. Então, me associo aqui ao receber esta medalha, nessa condição de alguém que busca operar em favor da nossa cultura, porque se tem algo que é importante nos tempos que a gente vive, de tanta superficialidade nas relações, né, que as redes sociais estabelecem de narrativas para um lado ou para outro, de forma absolutamente frágil, o mundo complexo que a gente vive, né, tem o conceito do mundo VUCA, das vulnerabilidades, das incertezas, da complexidade, da ambiguidade desse mundo, exige, como foi falado aqui pelo Dr. Jorge, que para além da educação que forma o capital humano para o desenvolvimento da sociedade, este passo adiante cultural, que é o que é capaz de tocar a alma, instigar as pessoas, provocar as reflexões mais profundas, mais densas sobre o lugar que nós temos cada um como indivíduo, né, neste planeta, nesta sociedade, no nosso tempo, entender o nosso tamanho diante da história da humanidade, né, no momento histórico, nas circunstâncias que nós vivemos. Essas reflexões, essa capacidade de entendimento, né, do ser humano, para enxergar numa perspectiva o que se vive na atualidade, como sendo capaz de observar a história, né, e que está aqui registrada nos livros, nos jornais, em tudo aquilo que é armazenado numa biblioteca, que de certa forma, ao ser visitada,
e ao puxarmos dos seus livros, dos seus registros, nos colocam justamente, nós que temos a mania de achar que tudo aquilo que nós vivenciamos é o pior momento, é o mais absurdo, que as coisas estão difíceis. Eu sempre digo para as pessoas, coloquem uma perspectiva histórica, né? Passamos por uma pandemia, quantas pessoas acharam assim que era, né, o fim dos tempos, sem colocar em perspectiva, claro, uma coisa dolorosa que machucou muito a todos nós e tantas pessoas que perderam pessoas queridas, mas se a gente colocar uma perspectiva histórica, que a cultura, que a literatura, que esses registros todos que estão numa biblioteca, como essa aqui, nos permitem observar, diante das guerras, das outras pandemias, da fome, de tantos problemas atravessados pela humanidade ao longo do tempo, compreender o nosso lugar nessa história e neste planeta que nós vivemos. Então, isso é a cultura que dá, né? A música que com seus acordes toca a nossa alma, parece que às vezes machuca lá dentro do peito, nos provocando sentimentos, ou que nos alegra, a literatura que nos faz imergir dentro de um outro mundo, de um outro contexto, ou que, a partir dos documentários, nos leva, das biografias, nos transporta também para outro contexto, outra circunstância, outro momento histórico. São reflexões que no mundo que a gente vive, na minha visão, são cada vez mais necessários. E o papel do governo é poder dar a estrutura, o fomento, o apoio necessário. Eu confesso que eu fiquei surpreendido recentemente quando descobri que o nosso governo tinha feito a correção dos valores. A música, eu falei toda a música, começou a tocar. Quando a Bia me contava justamente que nós conseguimos fazer, nós tínhamos feito a correção dos valores da Lei de Incentivo à Cultura, que eram 35 milhões de reais, que eram possíveis de serem aportados via Lei de Incentivo à Cultura no Estado, um imposto diretamente sendo colocado para patrocínios, né, e não passando por dentro dos cofres do Estado, portanto, nós dobramos esse valor para 70 milhões de reais ao nosso governo. E a minha surpresa foi quando eu descobri que lá em 96, quando foi estabelecido a Lei de Incentivo à Cultura, eram 28 milhões. Ela teve em 20 anos, mais de 20 anos na verdade, praticamente o mesmo valor, teve uma pequena correção de 25% em 2014. Então, ou seja, passaram-se 5 governos e houve uma correção apenas de valor. E nós corrigimos todos os anos esses valores, mesmo na dificuldade da crise financeira do Estado, porque a gente sabe que é importante, é relevante esse investimento, porque vai provocar de benefícios, além de colocar os recursos diretamente nos nossos equipamentos culturais. Mas não estou trazendo isso aqui para fazer uma exortação ao governo do que fazemos, mas talvez como um exemplo para que a gente possa, de alguma forma, inspirar outros governantes. No momento que a cultura foi muito atacada no país nos últimos anos, as leis de incentivo foram muito atacadas como se fossem privilégios, benefícios e um gasto desnecessário, quando a gente acredita realmente que, em primeiro lugar, tem uma economia toda aí por trás. Quem trabalha com cultura não pode ser visto como simplesmente, algo acessório que faz por prazer e por lazer, que, claro, está no prazer e no lazer, que deve estar em cada uma das atividades que nós fazemos profissionalmente, mas que são trabalhadores da cultura. Existe toda uma economia que precisa ser fomentada com recursos para ser levada adiante. Então, fico muito feliz de, além de ter colocado os recursos nos equipamentos culturais, Gilberto, como esta biblioteca, ter também feito uma série de programas para apoiar os artistas e os trabalhadores da cultura, né? Porque muitos recursos também foram aportados em editais para prestigiar aqueles que fazem a cultura acontecer, porque senão é como num teatro, um belo cenário que é importante, nos envolve, cria um ambiente, mas se não houver os artistas, não haverá efetivamente um espetáculo. Então, apoiar os trabalhadores da cultura, reconhecer o trabalho de cada um é fundamental. Por fim, quero dizer aqui que eu estava cochichando com o Gilberto aqui agora há pouco, e dizia assim: Gilberto, tu saíste faz quanto tempo da Associação dos Amigos da Biblioteca? Me disse, faz em torno de 6 meses. Mas não estás mais na Associação dos Amigos do Teatro São Pedro? Não, também passei lá e tudo mais. Puxa, fico muito feliz, porque eu quero convocá-lo diante de todos. Não falei com ele,
quero convocá-lo diante de todos para se tornar o presidente da nossa Fundação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Uma convocação. Muito feliz. Aqui o nosso maestro, Evandro, aqui também. Obrigado. E eu quero fazer esta convocação. E já que está com tempo livre agora, que deixou a Associação dos Amigos, né, do teatro, da biblioteca, para ser também aqui o nosso líder por tudo que já fez pelo Teatro São Pedro, por essa biblioteca, não tenho dúvida, maestro Evandro, a nossa orquestra que já tem sido tão exitosa no seu, nos belos espetáculos que nos proporciona, vai voar aí com o nosso presidente, se assim aceitar. Mas aceito. Muito bem. É um risco fazer um convite desse sem ter combinado absolutamente nada. Quero dizer, né? Troquei ideias aqui com a Bia antes, naturalmente, que é a minha secretária, e fico feliz porque. Com esses empresários generosos. Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Viva a cultura, viva a arte.